Pronto, agora você já pode sair, João. Obrigado, Mas gente. Tchau, tchau. realmente aqui deu uma mensagem que ele saiu. Então, acho que era bom a gente dar uma esperadinha. Vamos esperar um pouquinho. Luiz, você consegue falar no grupo geral? Consigo. Qualquer coisa, falem, tá? Vou ficar aqui atento no WhatsApp. E aí eu colo aqui de novo, qualquer coisa. Boa aula, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. Mesma coisa aqui, galera. Se o João não responder, só falar, beijos. Boa aula, gente. A gravação a gente pode mandar via e-mail, via WhatsApp, via fax, Sedex. É só você dizer o que é melhor para você que a gente manda sem problema nenhum. Sim, a mulher do Bluetooth estava falando para dizer que a gravação iniciou. Então, começamos, Luiz. Tem alguma novidade? Tô tentando falar aqui com ele, mando no privado, qualquer coisa eu aviso vocês, tá? A gente começa, como é que faz? Como tá gravando, eu acho que não tem problema, né? E nós temos tempo, né? Então, vamos lá. É isso, então vamos nessa, iniciar efetivamente a parte da aula da gente. A gente começou com aquela dinâmica, né, que foi super maravilhosa. Eu vi aí que vocês ficaram muito animados, gostei bastante. E a aula de hoje a gente vai falar sobre noções de unidade e dimensões. E aí, a dupla que vai dar aula para vocês sou eu, a Alicia e a Fernanda. E aí eu vou me apresentar rapidinho para vocês. Vocês viram, né, que apareceu uma partezinha da apresentação dizendo que eu era parte do grupo PET, e eu sou do 5º período de Engenharia Civil. Eu estou no PET há 2 anos, e para compartilhar um pouquinho, talvez, a minha experiência de como foi o Enem, eu fui aluna do IFAL, então eu fiz o ensino técnico por 4 anos, e aí a minha experiência com o Enem foi que, quando eu estava no primeiro ano, eu resolvi fazer o Enem para treinar. Não podia realmente cursar e tal, mas aí eu fiz. E a partir disso, todos os anos eu fiz Enem também, para ir treinando as minhas habilidades e tal. Quando chegou no 4º ano, eu fiz valendo, né, para poder entrar na universidade. E aí deu tudo certo, entrei e aqui estou eu hoje em dia, muito feliz por estar na universidade. E é isso. Fernanda, se apresente rapidinho. Antes de tudo, eu queria avisar que somos animadas? Somos animadas. Mas, minha gente, se vocês quiserem comparar a gente com o Matheus, pelo amor de Deus, não existe, não tem condições. Então, eu queria também pedir para que vocês sejam animados e correspondam às perguntas e à aula, né? Porque não é só com o Matheus que vocês têm que responder aí no chat, que tem que responder no áudio. Então, por favor, colaborem com o trabalho das amigas. Então, eu sou a Fernanda, também estou no PET aí há 2 anos, junto com a Alicia. Quando eu entrei no vestibular, ou quando eu fiz o Enem, né? Eu fiz também nos meus 3 anos, eu não fiz o ensino técnico, mas eu fiz a prova do Enem os 3 anos para que eu pudesse testar o meu nervosismo, pudesse testar o tempo de prova. Então, é muito importante que a gente teste o tempo de prova. Se vocês forem fazer um simulado, pode até ser em casa, vou separar aqui para fazer as questões. Então, vocês separam aí um tempozinho e tenta bater esse tempo para vocês irem treinando o tempo, para ver se vocês conseguem fazer as coisas no período de tempo determinado pela prova, né? Então, não tenho muito o que falar sobre mim, só que o meu nome é Fernanda. Para também prolongar muita aula. Espero que vocês gostem e, né, é isso. Vamos lá. E só para falar uma coisa também, não sei se já foi falado antes com vocês, mas a gente planeja fazer encontros síncronos quinzenais, para que a gente mantenha um contato, né, realmente conversando assim, mas que não vai ser todos os sábados, porque a gente não quer sobrecarregar vocês. Então, sábado sim, sábado não, a gente vai disponibilizar um vídeo para que vocês assistam quando vocês conseguirem encaixar no dia de vocês, ou até mesmo na hora que deveria ser a aula da gente, vocês que decidem, mas é isso aí, só para deixar avisado certinho. E vamos começar. Primeiro, queria dizer que a gente espera que vocês não estejam assistindo a aula assim. Eu sei que é um sábado de manhã, estamos todos um pouco cansados da semana, mas todos nós sabemos que física é absolutamente tudo na vida da gente, né? Eu sei que todo mundo aqui ama física. Se alguém aqui aparecer para dizer que não gosta de física, eu vou ficar muito chateada. Então, por favor, não digam. E espero que todo mundo esteja muito animado, porque
esse momento é muito importante, né? A gente está iniciando uma jornada realmente que a gente vai caminhar juntos até o Enem. Então, caso, hipoteticamente, alguém não goste de física, eu tenho certeza que daqui para lá vocês vão começar a gostar um pouquinho mais, vão conseguir entender que não é esse bicho de 7 cabeças, e a gente vai se ajudando, né? Esse período todo a gente vai estar juntos para que vocês consigam aprender cada vez mais. E aí, hoje é realmente um dia de felicidade, porque nós vamos iniciar os nossos estudos de física aqui no PAESP. Eu sei que vocês já estudam, né? Então, mas hoje é um marco, porque está começando a nossa do PET Civil, que é absolutamente tudo também, e estamos todos muito felizes. Espero que vocês também. Mas, antes da gente começar a falar sobre estudos de física, vamos conversar um pouquinho sobre estudos em geral. E aí eu queria saber com vocês, como é que vocês organizam os estudos de vocês? Vocês têm alguma coisa definida? Ou vocês só vão assim pelo sentimento? Como é que acontece? Como é que vocês estão se organizando ou ainda não se organizaram? Eu, particularmente, eu trabalho muito com a questão escrita, porque para mim eu não consigo absorver o conteúdo. Se eu escrever, o que vai me obrigar a ler. Aí, para mim, eu memorizo assim mais rápido. Aí eu, trabalho em tópicos. Por exemplo, história, eu vou estudar o primeiro reinado. Mas não, esse dia eu boto a história para estudar o primeiro reinado, até tal hora. Depois eu estudo alguma relação da geografia, para eu não ter que me sobrecarregar e estudar tudo na matéria num dia só, né? Estudar por tópicos. Nós temos, Alice, participa... Opa, tem uma... Ó, Micaelen, pode falar. Então, eu não consigo me organizar por cronograma, tipo, tal hora eu tenho que fazer aquilo, tal hora eu vou acordar, tal hora eu vou comer. Então, eu coloco minhas metas, tipo, hoje eu tenho que estudar geografia, assistir videoaula, fazer resumo, fazer atividade, entender o assunto que eu tô ruim, e é isso. Eu tenho colocado metas no meu dia a dia, não cronograma de horário. Nós tivemos aqui algumas manifestações no chat. Você tá conseguindo enxergar o chat, Alicia? Ou você quer que eu leia pra você? Então, sim. Ah, tá, tudo certo, então, mulher. O Caio quer falar também? Eu, assim, de manhã eu faço no estudo próprio, faço resumos de assuntos que eu quero, e à tarde é mais por parte da escola, como eu estudo à tarde. E à noite é a parte do PAESP. Aí de manhã eu pego assuntos que o professor vai passar depois. Aí eu vou e faço o resumo logo para já deixar anotado no meu caderno tudo, para registrar. Como eu já tinha falado aqui. No meu caso, eu gosto de fazer as coisas da escola na parte da manhã, depois que eu me acordo assim. E na parte da tarde, eu gosto de dar uma olhada em alguns assuntos que eu tenho dúvida e tudo. E é isso. Certinho, gente. Eu vi aqui que muita gente falou no chat que faz cronograma, teve gente que falou que se fizer cronograma dá tudo errado. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o processo de aprendizagem é uma coisa completamente individual. Então, não faz sentido nenhum que vocês se comparem com seus colegas. Ou seja, às vezes a gente está estudando, a gente tem alguns amigos que também estão nesse processo de aprendizagem, de se preparar para o Enem, e às vezes aquele amigo tem uma facilidade enorme com a matéria que a gente tem dificuldade, aí às vezes a gente fica se comparando, aí depois fica triste, não sei o quê. Então, queria só ressaltar aqui que não é para a gente fazer nenhum tipo de comparação, porque não faz sentido, só vai deixar a gente frustrado em relação a isso. Cada um tem uma facilidade diferente para determinadas matérias, cada um aprende de um jeito diferente. Então, por isso, a gente resolveu trazer algumas dicas para vocês. E aí vocês vão ver o que é que se adequa para vocês e vai aplicar na vida de vocês realmente, porque cada um vai conseguir aplicar na sua vida de uma forma diferente. Então, a gente separou algumas dicas aqui que são muito importantes. A primeira é: crie uma rotina de estudos. E, assim, isso vai depender do que for melhor para vocês, no caso, né? Se vocês preferem colocar metas para o dia, se vocês preferem delimitar um período de tempo para estudar, isso aí tudo vai depender
de como é que é melhor para vocês. E aí, uma coisa que eu preciso ressaltar é que quando a gente for planejar a nossa rotina de estudos, porque realmente requer um planejamento, é importante que a gente tenha na cabeça que a rotina de estudos da gente precisa fazer sentido para o nosso dia a dia. Então, não adianta, se eu só tenho 2 horas disponíveis por dia para estudar, por que eu vou me planejar para, digamos assim, estudar 3 horas? Nunca vou conseguir estudar 3 horas, então eu vou realmente me frustrar novamente, não vou conseguir seguir em frente, e aí a gente começa o ciclo de realmente ficar triste. Então não é assim que funciona. A gente cria uma rotina de estudos pensando na aplicabilidade dela no nosso dia a dia. O segundo é realmente descobrir qual é o melhor método de estudo para você. Tem gente que aprende mais escrevendo, tem gente que aprende mais lendo, assistindo vídeo, tem diversas formas diferentes. Então é importante que vocês percebam em vocês qual é o melhor método que vocês utilizam para que vocês aprendam de uma forma mais fácil, que não seja um processo cansativo ou algo do tipo. Porque quando a gente descobre o nosso método de estudo e começa a aplicar, a gente consegue otimizar o nosso tempo e melhorar também a nossa aprendizagem. A nossa terceira dica é se recompense, porque não adianta a gente ficar muito bitolado nessa coisa de, meu Deus, agora eu só vou estudar, não posso ter nenhum tipo de lazer, porque senão a gente não vai conseguir andar também. Então, é importante a gente se recompensar para pequenas conquistas que a gente vai obtendo. Sei lá, passei meia hora estudando alguma coisa. Então, eu vou me recompensar com 5 minutos de alguma coisa que eu gosto também. E assim vai, vocês vão vendo o que é bom para vocês. Passei meia hora estudando, vou me recompensar com um brigadeiro, não sei. Mas é importante a gente perceber que a gente merece também recompensas. E aí o quarto ponto é respeite o seu processo, porque a gente não é produtivo todos os dias e nem sempre vai ser tão fácil a gente desenvolver a nossa aprendizagem num dia só, depende. Pode ser que para um tópico a gente demore muito tempo, pode ser que para outro a gente aprenda muito rápido, dependendo das disciplinas também. Então, é importante a gente se olhar com carinho também, porque nesse momento estamos no meio de uma pandemia, né, vivendo no Brasil. Então, é importante a gente olhar com empatia para nós mesmos, para respeitar o nosso processo. Então, essas foram as dicas que a gente trouxe para vocês. E aí, como eu disse, vocês precisam ver como é que elas se adequam ao dia a dia de vocês, para que vocês consigam, da melhor forma, passar por esse ano sem ficar frustrado, sem ficar se culpando, ou algo do tipo. E aí vocês falam, Alice, tudo certo, fiz o meu cronograma de estudos, me planejei, mas e se tiver um dia em que eu não tiver entendido nada do assunto, me planejei para estudar um monte de coisa, quando chegou no primeiro eu não entendi, e isso acabar atrapalhando o meu planejamento? Eu vou me desesperar, ficar triste, desistir de tudo que eu planejei, jogar tudo pro alto, ficar me depreciando, achando que eu não sou inteligente, e aí desistir do meu planejamento? Claro que não, né, minha gente? A gente dá uma pausa, respira, essa pausa pode ser de alguns minutos, pode ser do tempo que vocês precisarem, e aí depois a gente retoma de onde a gente parou com tranquilidade, porque não é nenhum fim do mundo se a gente tem um dia que não foi de acordo com o que a gente planejou. E aí, só para terminar essa parte, a gente precisa lembrar que um dia ruim não invalida a sua trajetória, o seu esforço para chegar onde você está. E a primeira tentativa não necessariamente é aquela que vai dar certo, mas que bom que a gente pode tentar de novo. Então, a gente queria ressaltar essas coisas aqui para vocês, para que nesse processo de aprendizagem seja tudo bem tranquilo e vocês tenham essas ideias bem fixadas na cabeça de vocês. Tudo certo? Beleza. A Érida tinha levantado a mão. Se você ainda quiser falar, fique à vontade. Toca o bonde. Beleza, então vamos embora. Agora sim, vamos começar a falar sobre unidades e dimensões, que é o nosso assunto de hoje, né? Bom,
Medindo grandezas. Vamos começar falando sobre dimensão. Dimensão é o que nos indica o tipo da grandeza, sem valores numéricos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre quando a gente faz análise dimensional. É quando a gente vai analisar realmente qual é o tipo da grandeza que está envolvida num cálculo. A gente não leva em consideração quais são os valores e tal, só realmente a dimensão. Enquanto que a unidade é a maneira de atribuir a um número essa dimensão, certo? Então, vamos lá, por exemplo, a gente tem aqui essa grandeza, que é o comprimento, e a dimensão que a gente utiliza é o L. Massa é o M maiúsculo, o tempo é o T maiúsculo, e assim vai. Para cada uma das grandezas, a gente tem uma dimensão atribuída, que é para indicar qual é o tipo de grandeza que a gente está falando. E aí, eu queria trazer esse questionamento para vocês, que se vocês sabiam que as primeiras unidades utilizadas na antiguidade estavam ligadas às partes do corpo humano. Vocês sabiam? Voltar para onde? Ah, tá. Rebeca, se você quiser, você pode ir acompanhando e aí depois você anota. Mas vou deixar aqui por enquanto, para ir comentando. Então, na antiguidade era realmente isso. As pessoas tinham que achar uma forma de medir as coisas, né? E aí, o que é que elas tinham perto delas que poderiam ser usadas como referência? As partes do corpo humano. Era muito mais fácil fazer isso. E aí, realmente, como a Eduarda comentou aqui, eles utilizavam o pé, o palmo, a jarda, passo, polegada, que eram realmente partes do corpo humano que eram utilizadas como unidades para medida. Só que assim, a gente tem um problema aí nesse ponto. Vocês concordam que o tamanho dessas coisas varia de pessoa para pessoa? E aí, antigamente, os valores de referência eram utilizados a partir de, tipo, medidas de reis, por exemplo. Essa jarda aí é a medida do nariz até a ponta da mão. E aí, por exemplo, tinha um rei lá reinando e essa medida era feita a partir dele. Só que aí morre o rei, muda o rei, e aí a gente vai ter que mudar a medida que está acontecendo. Então a gente tem um problema, né? Porque quando a gente está falando... Ô, Alisson, você está falando alguma coisa? Beleza. Quando a gente está falando de unidades, a gente está falando de uma comparação com um padrão. Então, a gente tem um problema. Quando a gente está falando de partes de um corpo humano, a gente não vai ter um padrão para comparar, né? É por isso que a gente precisa ter um sistema de medidas muito bem definido, para que a gente consiga analisar e realmente fazer essa comparação para ser utilizada, sei lá, no mundo todo. E aí, qual é o sistema de medidas que nós usamos nos nossos cálculos de física? Quando a gente está falando de física no Enem, a gente sempre vai utilizar o Sistema Internacional, que é conhecido como SI. E aí, eu acho que vocês já devem conhecer mais do que eu, né? Já devem estar trabalhando com ele, mas o SI nos traz essas 7 grandezas aí, que é o comprimento, massa, tempo, intensidade da corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. E aí, para cada uma dessas grandezas, a gente tem uma unidade atribuída a elas. Porque não adianta eu dizer, o meu comprimento é 2. 2 o quê? A gente não vai conseguir dizer o que é que a gente está falando se a gente não diz qual é a unidade. Ninguém vai conseguir entender o que é que eu estou falando. Então, é importante a gente sempre levar em consideração as unidades, principalmente nos cálculos que a gente está fazendo, porque a gente precisa utilizar as unidades que estão postas no SI para a gente utilizar as equações e elas fazerem sentido, e o resultado ser correto, porque se a gente utilizar errada, o resultado também vai ser errado. E aí, como eu disse, o SI nos dá essas 7 grandezas. Essas 7 grandezas são as grandezas fundamentais, ou seja, todas as outras grandezas obtidas a partir delas são as chamadas grandezas derivadas. Por exemplo, a área. A gente sabe que a área é uma medida de comprimento multiplicado por comprimento, ou seja, a dimensão
é L ao quadrado. Consequentemente, no SI, a unidade é metro ao quadrado. Outro exemplo, volume. A dimensão é L ao cubo, porque a gente multiplica o comprimento de três lados, digamos assim. E aí, a unidade, consequentemente, é metro cúbico no SI e assim vai. Ou seja, a gente tem as grandezas fundamentais, que são aquelas 7 principais, e todas as outras que existem são obtidas a partir delas, fazendo multiplicação, fazendo divisão, ou sei lá qual seja a operação que a gente vai utilizar. Mas é importante a gente ter noção disso. Quer que eu compartilhe aqui, Alicia? Você que sabe, pode ser. Pronto. Então, agora, né, vamos continuar o nosso assunto dizendo o quê? Deixa eu compartilhar a minha guia agora. Um segundo. Pronto. Então, além desse sistema, né, do sistema internacional que a Alice acabou de falar, existem outros sistemas utilizados no mundo que eles são pouco usuais, mas também é importante que tenhamos conhecimento deles. Por quê? Porque, às vezes, nós recebemos, por exemplo, uma medida em centímetros. Existe um sistema de unidades que estabelece que a unidade usual seria o centímetro. Só que aí a gente quer usar em metros, por exemplo. Então, é sempre bom a gente conhecer também alguns outros sistemas, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, mas nós não precisamos nos prender aos nomes deles, certo? É só realmente a nível de conhecimento para a gente saber que existem outras unidades e que a gente usualmente trabalha transformando elas. Então, queria saber se alguém já ouviu falar nesse sistema que é o CGC. E aí, alguém já escutou falar? Alguém já estudou um pouco sobre isso? Mais ou menos. É parecido com o que a gente usa, né, no dia a dia. Eu acho que é o que a gente usa no dia a dia. Isso, porque normalmente a gente trabalha, né, com coisas pequenas. Por exemplo, quando a gente vai comprar queijo, a gente não fala assim, me dá aí 1 tonelada de queijo. Não, a gente geralmente fala em gramas, no máximo lá o quilo, né, que a gente usa. Então, realmente, são as unidades que a gente mais está usualmente acostumado no nosso dia a dia, pelo fato de serem coisas pequenas, certo? Então, no sistema CGC, as grandezas que nós temos é o comprimento, que é medido em centímetros, e o símbolo é o cm, acredito que todos vocês conheçam. Grandeza massa, a unidade é a grama, e o símbolo é o g. E o tempo é dado em segundos, aí com o símbolo sendo esse Szinho, certinho? E existe também o sistema inglês, né? Que ele é um pouquíssimo usual aqui. Nos Estados Unidos é qual? Então, grande pergunta. Mas, e aí, Alicia, quer responder essa? Você que é dos States. Mas eu sei que é diferente do nosso. Eles usam unidades de medidas bem diferentes do nosso. Lá, na verdade, eu acredito que seja uma misturança de muitas coisas. Já vi que eles usam libras, pés também, milhas para falar de distância. Então, eu acredito que não seja um sistema tão definido. Pode falar, Caio. Mesma coisa, por exemplo, é temperatura. Lá é Fahrenheit, aqui é Celsius. Exatamente. Então, no sistema inglês, eles usam para comprimento pés, que o símbolo é FT. Alguém sabe por que o símbolo é FT? E aí? O FT, pode falar. Porque é pé em inglês? Exatamente. Ó, Pet Letra está orgulhosíssimo. Mas exatamente. Feet são pés, né, Alicia, no plural. Né? E seria, então, foot, com pés. Ou com pé. Nossa, simplesmente boiei aqui. Sim, exatamente. Foot para pé, no singular aqui, ó, virou aula de inglês. Sim, foot é pé e feet seriam pés, exatamente. E aí, a abreviação, né, para dar o símbolo seria realmente esse FT. Massa, eles medem livre-força com o símbolo LB e o tempo segundo igual no SI e igual no CGC, certinho? E agora que a gente já conhece esses sistemas, né, a gente vai aprender a fazer as conversões, certinho? Vamos lá. Existe uma tabela de conversões que eu posso nomear aqui como régua,
que ela é útil para muitas conversões e que é importantíssimo que vocês guardem ela para a vida, assim, porque até na faculdade a gente usa, certo? Quando a gente fala de área de exatas, normalmente a gente tem que lidar com essa mudança de unidades. Gostou do Belo? É a minha figurinha preferida. Tá. Então, vamos lá. Existe um macete. Eu não vou falar isso agora, não. Vou dar continuidade. Então, assim, para a gente montar essa régua, tem prefixos que a gente coloca, independente da unidade que a gente vai levar em consideração, certo? Então, o primeiro prefixo que a gente coloca é o K. Em seguida, vem o H. Depois, vem o DA. E aí vem um espacinho, certo? Esse espacinho, ele é fundamental. Depois, vem o D, o C e, por fim, vem o N, certo? Então, esses são os prefixos que a gente usa quase sempre para fazer essa mudança de dimensões, certo? Então, na régua, independente da medida que a gente vai usar, se for metro, se for grama, a gente vai usar aqui esses prefixos, K, H, DA, espacinho DCM, certinho? E aí, existem macetes que eu não vou falar aqui, porque está sendo gravado, porque temos instrutores do PAESP aqui. Então, quem tiver interesse aí de aprender esse macete, dá uma googlada que você vai encontrar, falei a palavra errada, então pesquisa no Google, que com certeza vai aí auxiliar vocês. E só que assim, existe a frase completa, tá, gente? Então, dê aí uma pesquisada que vocês vão conseguir memorizar isso quando vocês forem estudar e fazer as questões, né? Dando sequência, o que a gente colocaria de continuidade aqui? A gente pode colocar algumas unidades, como metro, como grama, né? Que aí ficaria o quilômetro, o hectômetro, não sou boa nessa parte, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Decâmetro. Pronto, então temos quilômetro, hectômetro, como é? Decâmetro? Decâmetro, metro, decímetro, centímetro e um milímetro. Também dá para fazer isso com gramas. E aí, sucessivamente, certo? E aí, o que acontece? Ah, Fernanda, eu quero, então, fazer aí uma mudança de unidade. Eu estou em quilo e quero passar aqui pro... equigrama? Difícil essa palavra. Então, eu quero vir de quilo para equigrama. O que é que eu faço, né? Eu quero vir aqui dessa unidade para essa. O que é que eu vou fazer? Nesse caso, eu simplesmente vou multiplicar... droga. Errei aí a ordem do slide, gente. Mas, enfim, dá pra gente mudar de quilo para equigrama, de equigrama para decagrama, de grama para grama, e assim sucessivamente, certo? E aí, quando a gente está andando aqui para a direita, certo? Por isso que é importante manter essa ordem, usar lá o KHDA, que a gente entenda que ele está indo para a direita, né? Então, quando eu vou para a direita, eu multiplico as unidades por 10, certo? Então, se eu estou em quilo e quero ir para equigrama, eu multiplico por 10. Se eu estou em equigrama e quero ir para decagrama, eu multiplico por 10 e assim sucessivamente. Ah, Fernanda, mas se eu quiser ir de quilo para de quilo para miligrama, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar por 10 uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Então, eu posso multiplicar 10 vezes, ou então eu posso multiplicar por 10 à sexta, certo? É uma potência de 10, e assim sucessivamente. Se eu quiser ir de decagrama para miligrama, eu vou multiplicar por 10. Uma, duas, três, 4 vezes. Ou então, é muito importante que vocês não façam 4 vezes 10, tá, gente? É importante que esse número, a quantidade de casas que a gente vai andar esteja no expoente do 10 e não apenas multiplicando. Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? Vocês podem me interromper, caso não tenha ficado claro. Eu lembro que ano passado no Júnior teve uma aula explicando isso. Só que eu não lembro muito bem, não. Aí, agora vamos tentar aprender isso aí, né? Tá, vou tentar repetir, Rebeca. E Carlos, né? Aqui, quando a gente tem essas unidades de medida, por exemplo, se eu tenho aqui 1 quilo de queijo, certo?
e quero transformar essa unidade para gramas. O que é que eu faço? Se eu estou aqui e quero vir para cá, eu vou pular, né, quantas unidades dessa? Eu vou pular uma vez de quilo para equigrama, vou pular duas vezes de equigrama para decagrama e vou pular mais uma vez aqui, ó, de decagrama para grama. Então, para vir de quilos para grama, eu multipliquei aqui, ó, por 10 e por 10. Então, ou eu vou multiplicar, né, 3 vezes esse número 10 pelo valor inicial que a gente tem. Por exemplo, se eu tenho 1 quilo de queijo e aí eu quero transformar para equigrama, eu vou multiplicar por 10. Então, 1 quilo de queijo equivale a 10 equigramas, certo? E aí, se eu quero continuar vindo aqui para gramas, certo? Então, se eu tenho 10 equigramas e quero transformar para decagramas, eu faço o quê? Multiplico por 10 de novo. Então, 10 vezes 10 dá 100, certo? Então, 1 quilo é equivalente a 100 decagramas. E, finalmente, para vir para gramas, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 10 novamente. Então, 100 vezes 10 dá 1.000. Então, 1 quilo é equivalente a 1.000 gramas. Esse K aqui, acho que vocês já devem ter reparado no Instagram, né? Quando tem, fulano tem 10K de seguidor. Esse K é um prefixo que a gente usa para não usar a palavra 1.000, certo? Então, seria o K 1.000 vezes grama, né? Então, 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Certinho? Alguém ainda tem alguma dúvida? Só para acrescentar uma dica mesmo que a Tainá comentou, por exemplo, a partir do momento que a gente já sabe qual é a ordem dessas coisinhas certinho, se a gente precisar fazer uma conversão, a gente pode escrever, e aí a gente sabe, por exemplo, se eu sei que aquilo é 1 quilo e eu quero transformar para grama, a gente vai adicionando um zero embaixo de cada unidade de medida que a gente vai passando, sabe? É o equivalente a multiplicar por 10. Mas pode ser mais fácil para vocês fazerem isso. Ou a gente adiciona o zero, ou então vai passando a vírgula, né? Que é a mesma coisa. Dependendo da grandeza do número. Mas e aí, se eu quiser voltar, né? E aqui para a esquerda, o que é que eu faço? Ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 10, certo? Então, para ir, eu multiplico, e para voltar, eu divido. Certinho? Então, é realmente o mesmo processo que a gente fez aqui, a gente vai fazer na volta, só que ao invés de multiplicar, a gente divide. E vocês sabiam que dá para usar essa régua sem ser para unidades lineares, né? Então, ela serve também para unidades não lineares. E aí, o que são unidades lineares? Tá? Fiquem atentos. São as unidades que possuem um expoente diferente de 1. E aí, você já estava assim, sim, não entendi. Né? Então, como assim? Unidades não lineares são nada mais, nada menos que unidades de área e volume, certo? E aí, o que acontece? Área, a gente sempre escreve com o quadradozinho, né? Quilômetro quadrado, quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado e metro quadrado, para ficar mais fácil aí a linguagem. E para volume, a gente usa o cubo. Então, quilômetro ao cubo, metro cúbico, né? Centímetro cúbico e metro cúbico. Então, tá vendo que o expoente, ele é diferente de 1, certo? Então, isso aqui é uma medida não linear. E isso é uma medida de área, e aqui o cubo é uma medida de volume. Provavelmente vocês vão ver isso mais à frente em Maceió, certo? Ou Maceió, o quê? Em matemática. Perdão, em matemática. Tá. Aí, o que acontece? Ou seja, né, são unidades com expoente diferente de 1. Mas agora eu só multiplico ou divido por 10, igual a gente viu lá em unidades lineares, e a resposta para isso é não. O que a gente vai fazer? O 10, ele vai ter o mesmo expoente que a unidade. Então, se eu estou falando de unidades de área, né, tenho o índice igual a 2, ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar sempre por 10 ao quadrado, ou dividir por 10 ao quadrado. E aí vai. Se eu quero vir aqui de quilômetros quadrados para equimetros ao quadrado, a gente multiplica por 10 ao quadrado, e assim sucessivamente. Se eu quero voltar, por exemplo, milímetros
ao quadrado, deixa eu tirar o mouse para ver se essa seta não desaparece. Então, se eu quero vir aqui de milímetros ao quadrado para centímetros ao quadrado, eu divido por 10 ao quadrado. E assim sucessivamente. A mesma coisa para unidades de volume. Como a gente tem aqui o índice 3, a gente vai colocar esse índice no 10. Então, ou a gente multiplica por 10 ao cubo, ou então a gente divide por esse 10 ao cubo, certo? E se me for pedido uma conversão que não dá para aplicar nessa tabela, né? O que a gente faz? Cada 10 ao quadrado dá 1000? Não. Então, o elevado, né, são quantas vezes você vai multiplicar o 10. Por exemplo, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Então, a gente tem 100. Se eu tenho um 10 ao cubo, a gente tem 10 vezes 10 vezes 10. Então, dá 1000, certinho? Pode falar, Tayane, que ligou o microfone. Tudo bem. Né, se me for dado uma questão que não dá para usar essa tabela, por exemplo. Eu quero transformar uma polegada em centímetros. O que eu faço? Aí, meus amigos, a questão vai ter que informar para a gente, porque ninguém é sabichão, né? Então, o que acontece? Fiz acontecer, provavelmente a questão que informará as unidades equivalentes. E nós vamos ver isso a partir aí, ó, de um exemplo, né? Qual vai ser? Vamos fazer o quê? Certo? Nesse caso, a gente vai usar a famosa aí regra de 3. E para entender melhor, a gente vai fazer uma questão que caiu no Enem, para vocês verem que Enem é fácil, certo? Então, vamos lá. Essa questão aqui foi do Enem 2019. E aí, o que ela diz para a gente? O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Nesse quadro aqui, o que ele diz para a gente? Muito importante a gente conseguir interpretar as tabelas, certo? Então, aqui a tabela diz o seguinte: uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma jarda equivale a 3 pés. E uma jarda também equivale a 0,9144 metros, certo? E aí ele pergunta, um pé em polegadas equivale a quanto? E aí a gente começa aí a resolver a nossa questão, certo? Então, a primeira informação que a gente tira, né, é que a gente quer sair de pé para polegadas. Então, o que a gente consegue aqui escrever desse quadro? A gente consegue escrever que 3 pés é equivalente, né, a uma jarda. Então, 3 pés equivale a uma jarda. Outra informação que a gente consegue tirar dessa tabela. Uma jarda equivale a 0,9144 metros, como está aqui na tabela. Então, vocês concordam comigo que 3 pés equivale a quantos metros? O 0,9144, exatamente. Então, 3 pés equivalem a 0,9144 metros. E aí, como é que eu faço, então, para saber... Não, aqui, 3 vezes 0,9144. Por que não é essa a resposta? Porque, ó, 3 pés é equivalente a uma jarda só, e uma jarda equivale a 0,9144. Então, é a mesma coisa que a gente dizer, ó, que 3 pés equivale a 0,9144. A gente não multiplica esse valor. Entendi. Pensei que já era para fazer a regra de 3 já, né? Não, aqui foram só informações que a gente retirou aqui dessa tabela, certo? Porque realmente, ó, 3 pés equivale a uma jarda equivale a 0,9144. Se 3 pés equivale a uma jarda, ele também vai equivaler a 0,9144 metros. Certinho? Então, agora, a gente precisa descobrir quanto equivale um pé, certo? E aí, a gente vai efetuar a regra de 3. Se um pé
se eu quero saber que um pé, né, quanto vale um pé em metro, a gente diz que um pé vale X, porque eu não conheço essa medida. Então, 3 pés valem 0,9144. Quando eu faço aqui a regra de 3, né, faço X, o que acontece? Acontece que o 3 vai multiplicar o X e o 1 vai multiplicar o 0,9144. Então, fica 3x igual a 0,9144. E aí a gente passa esse 3 dividindo o valor e a gente acha que um pé equivale a 0,3048 metros. Só que aí, ó, aqui na tabela, para a gente chegar em polegada, a gente está aqui com a equivalência dela em centímetros. E aí o que acontece? A gente vai usar o KHD, né? Então, se eu tenho que um pé equivale a 0,3048 metros, eu uso o KHD para sair de metro. Eu estou falando um pouco mais rápido porque a gente está quase extrapolando estamos extrapolando o tempo. Então, eu queria só dar uma terminada. E aí, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, certo? Então, se eu estou em metro e quero vir para centímetros, certo? Então, centímetros para metros, ó, eu vou dividir por 10 uma vez e vou dividir por 10 outra vez. Então, um pé é igual a 0,3048 metros. E aí, eu coloquei aqui... desculpe, gente. A gente está em metro e quer vir para centímetros. Então, a gente vai multiplicar aqui 2 vezes, certo? De metro para centímetro, a gente multiplica por 10 e depois por 10 de novo. Então, se eu tenho que um pé é equivalente a 0,3048 metros, eu vou multiplicar ele por 10 ao quadrado, ou 10 vezes 10, e vou achar que um pé equivale a 30,48 centímetros. Certinho? E aí, como eu tenho esse valor, eu quero saber, então, o quê? Quanto que vale isso em polegada? Então, na tabela, eu tenho 2,54 centímetros, equivalente a 1 polegada, e eu quero saber quantas polegadas dão 30,48. Então, eu vou efetuar mais uma regra de 3, certo? Se 2,54 está para 1 polegada, 30,48 centímetros está para X. Fazendo novamente aí meios pelos extremos, nós temos que 2,54 vezes x é igual a 30 vezes 48, ou 30,48. A gente vai passar o 2,54 dividindo o 30,48 e vamos chegar que equivale a 12 polegadas. Então, a gente volta lá na questão. E aí, um pé em polegadas equivale a 12, certinho? Só realmente utilizar a regra 3 e a régua. Então, o que acontece? A última parte conteudista da aula de hoje, que é as potências de 10, certo? Como são muito usuais, é importante que a gente conheça alguma dessas potências. E aí eu trouxe essa tabela aqui para vocês. Então, é muito comum que a gente veja, por exemplo, o quilo, né? Que é aquele K. Então, se eu tenho quilômetro, quilograma, o K, como eu falei anteriormente, representa 10 à terceira. Se eu tenho aquele Mzinho, né, de milímetros ou miligramas, é o 10 a menos 3. O micro, que é o Mi, é o 10 a menos 6. O tera é 10 elevado a 12. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimentozinho, certo? Para a gente conseguir, às vezes, fazer mudança de unidades, para que a gente simplesmente multiplique pela potência de 10. Como esse slide vai ser disponibilizado para vocês, é só vocês realmente conferirem aqui como que é essa tabelinha e tentar aprender um pouquinho e lembrar dela quando forem realizar questões, certo? E aí, como que a gente vai memorizar tudo isso que foi visto aqui, né? Revisar é o segredo disso e Ebbinghaus te explica isso. E quem é esse cara aí? Esse cara, né, ele criou uma curva de esquecimento. É muito importante isso aqui? Então, não vai ter lista de exercícios, certo? E a gente pode parar agora para vocês terem uma pausazinha. E aí, é isso. Né? Porque realmente é às 10. Eu acho que a gente pode parar aqui, a gente disponibiliza o slide, e aí, se for o caso, na próxima aula a gente retorna
essa questão, né, da curva do esquecimento e tal, mas acho que é isso, para vocês terem um intervalinho. Então, muito obrigado pela atenção, né? Vocês ficaram até aqui. Vai ter lista de exercício? Não vai ter lista hoje, pois primeira aula, e aí realmente só para vocês terem a apresentação do assunto. E uma coisa importante, vamos virar uma foto, né? Porque agora a gente vive em momentos pandêmicos. Liguem as câmerazinhas, quem quiser. A gente agradece muito a atenção de vocês, né? Muito importante que vocês estejam aqui engajados. E espero que vocês tenham gostado, né? Do que a gente preparou para vocês. E sim, vai ser disponibilizado a aula, certo? Olha, a Rafael ligou a câmera. Quem mais? Vamos lá, Tudo pessoal. para mim. Quem não puder ligar a câmera, tudo bem, tá, gente? Mas quem puder, ligue pra gente ver as carinhas de vocês. Já que a gente não vai se ver pessoalmente, provavelmente, né? Espero que sim, estou torcendo para que sim. Mas, vamos lá. A máscara encobre a destruição. Eu tirei também, O cabelo tá uma bagunça. Bom, vamos lá. Pronto. E é isto. Que vocês aproveitem muito esse momento do PAESC, né? E a gente se encontra aí novamente, alguma próxima aula. E que conversinha é essa? A aula encerrou, sim. Dúvida, a aula tá aqui. O quê? Ah, poxa, que pena, mas vai disponibilizar pra gente poder assistir, né? Porque eu não consigo resolver conteúdo exato. Sim, a gente vai disponibilizar a aula. Deu uma cortada aqui? Não sei se foi bem essa pergunta. Acho que foi isso mesmo. Vocês estão me escutando? Tá tudo travado para mim. Aqui também, não tô vendo nada, não tô vendo chat, então é isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Vai ser disponibilizado sim para vocês, viu?